Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo o que a população precisa saber. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404. Oferecimento: construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Bom, pessoal, hoje a reportagem do Voz do Povo esteve lá na delegacia conversando com o delegado, o Dr. Gumercindo Ataíde, que falou sobre o caso lá da criança agredida. O suspeito, o padrasto aí, acusado de agredir a criança, está detido, está à disposição da justiça, e a gente conversou com ele aí sobre várias situações. Vamos lá ouvir o que ele disse sobre toda essa situação triste, pessoal? Essa situação triste aí, uma criança sendo agredida. Vamos lá ouvir o que o delegado tem a dizer. Boa tarde, doutor. Obrigado aí por atender a reportagem do Voz do Povo. Boa tarde. Doutor, a pessoa lá acusada de agredir a criança está detida, está presa? Exatamente. O autor apontado pela criança como o agressor, foi depois de nós termos essa denúncia, que inicialmente foi vinculada pela própria criança na escola, através de uma revelação espontânea à professora. A professora, inclusive, percebeu que a criança estava tendo dificuldade no caminhar, no andar dentro da escola. O próprio motorista do ônibus escolar também teria feito um comentário com a professora nesse sentido, que ela tinha dificuldades para subir e descer do ônibus quando foi levada para a escola. Então, a partir desse relato da criança, em que ela vinha sofrendo maus tratos e também tortura dentro da própria casa pelo padrasto, nós encaminhamos ela para o exame. Ela foi submetida tanto no exame aqui em Arapoti, no hospital local, como também no IML em Ponta Grossa. Ouvimos algumas testemunhas, ouvimos também funcionárias da escola e submetemos a criança a uma escuta especializada, que foi ouvida através de profissional da área, onde a criança confirmou todo o relato de maus tratos, de tortura que era submetida pelo padrasto na casa. Então, em função disso, eu representei pela decretação da prisão preventiva do indivíduo. Esse pedido foi analisado pela promotoria, que também entendeu cabível esse pedido, e o juiz, após a análise desses pedidos, acabou deferindo a medida cautelar. Doutor, nós temos informações aí de populares que o motorista já havia percebido que quando estava chegando na casa a criança entrava em desespero. Chegou até o senhor essa informação? Do motorista ainda não. Nós ouvimos outras pessoas que nós não podemos revelar os nomes, até porque estão com sigilo. Nesses depoimentos solicitaram que fossem ouvidos em caráter sigiloso, temendo represálias do autor. Então ouvimos pessoas que confirmaram que efetivamente a criança ela tinha receio quando ela voltava para casa, e que o padrasto demonstrava ter um grande domínio sobre ela, que causava muito medo toda vez que ela tinha que retornar para casa. Em relação à mãe, as primeiras informações, os comentários que saíram aí, como eu falei, de populares em frente à escola, disseram que a mãe estava envolvida, que a mãe não se importava com as agressões aí à criança. Isso é verdade? A mãe é vítima? A mãe também participava? Como que era essa situação, doutor? Essa situação ainda está sendo investigada com relação à mãe. Agora, essas pessoas, como você disse, populares, que então nos procurem, porque para nós não vieram falar nada a respeito. Mas essa situação da mãe também está sendo investigada. Então a gente tem que tomar muita cautela com as informações que chegam para nós, para vocês também na imprensa. Se essas pessoas denunciaram para você, que procurem a delegacia, que é o órgão responsável, a Polícia Civil, pela investigação. Se elas têm alguma informação a contribuir com a investigação, que nos procurem. Doutor, a partir de agora, o que vai acontecer com o suspeito aí dessas agressões? Ele fica preso por quanto tempo? O que vai acontecer de agora em diante? A medida cautelar que foi pleiteada foi uma medida de prisão preventiva, então ela não tem prazo fixo para seu cumprimento. Enquanto perdurarem os fundamentos da prisão, o indivíduo permanece preso. Então, na verdade, ele está à disposição da justiça.
Haverá agora a conclusão do inquérito nos próximos dias e esse inquérito concluído será remetido ao Ministério Público para análise. A criança foi retirada aí do convívio dos pais? Essa foi a primeira medida que já foi adotada desde o início, quando todos os órgãos da rede de proteção tomaram conhecimento. O Conselho Tutelar imediatamente, diante da gravidade do fato, já retirou a criança do seio da família onde se encontrava. Doutor, o que o senhor pode dizer aí para a população em geral quando vê uma situação como essa? Porque aparentemente, como eu falei para o senhor aí nos comentários, isso já fazia algum tempo que acontecia, né? Várias pessoas comentam que sabiam, nas redes sociais mesmo, né? O que o senhor poderia dizer aí para as pessoas que se depararem com uma situação como esta? Toda a situação de abuso contra criança, adolescente, idoso, mulher, enfim, qualquer situação de abuso, de crime, que comunique aos órgãos competentes, né? A rede social é um meio muito bom de veiculação de informações, porém a gente tem que filtrar muito o que a gente vê nas redes sociais. Muitas vezes a pessoa cria um perfil falso e começa a denunciar, fazer denuncismo ali barato ali, e isso só atrapalha as investigações. Então, se ela tem realmente uma informação verdadeira sobre o cometimento de delitos, que procure os órgãos competentes. Se envolve criança e adolescente, procura o Conselho Tutelar, procura a Polícia Civil, procura também a Polícia Militar, enfim, denunciar aos órgãos competentes. Então tá aí, obrigado, doutor. BD News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404.